Olá, sou a professora Deise Adam de Química e hoje nós estamos no nosso segundo encontro, a nossa segunda aula para o Enem. Vamos observar aqui que hoje o nosso objeto do conhecimento é o objeto de conhecimento de ligações químicas. Ele faz parte da competência diária 6 e está dentro das habilidades 20, 21, 22 e 23. Vou colocar para vocês, antes de nós iniciarmos as resoluções de itens, um resuminho sobre ligações. Nunca é demais relembrar as ligações químicas. Nós temos basicamente três tipos de ligações: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Vamos falar um pouco de cada uma delas. A ligação iônica, como o próprio nome já infere, é uma ligação que ocorre entre íons. Ligação iônica ocorre entre íons. Que íons são esses, Deise? São os íons de cargas opostas. Cátion, de carga positiva, e ânion, de carga negativa. Então, estes íons vão se ligar a fim de estabelecerem uma estabilidade eletrônica. Na ligação iônica, ela vai ocorrer entre os íons cátion e ânion, onde o cátion ele é o doador de elétrons e o ânion é o receptor de elétrons. Então, vamos fazer um exemplo aqui para que vocês possam observar melhor. Nós temos aqui o sódio e o flúor. O sódio, ele tem número atômico 11 e o flúor tem número atômico 9. Vamos fazer, então, a distribuição eletrônica de Linus Pauling para identificar qual seria a localização deles na tabela periódica para, posteriormente, efetuarmos a ligação entre ambos. Então, eu vou colocar aqui um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Observem que esse 3S1, que é o nosso último nível ocupado com elétrons, ele tem apenas um elétron. Portanto, o sódio ele faz parte do grupo 1. É um metal alcalino. Se ele faz parte do grupo 1, ele tem condições de doar este último elétron aqui que foi elencado. Tá bom? Então, esse aqui vai ser o nosso cátion. Vamos fazer agora o flúor. Mesmo processo. 1S2, 2S2, 2P5. Observem, então, que o último subnível ocupado com elétrons é o subnível 2, né? No caso, nível 2, subnível S2P5. Portanto, o somatório do 5 com o 2 vai nos dar o grupo 17. É um halogênio. Portanto, falta apenas um elétron para garantir a estabilidade eletrônica. Então, o flúor ele tem carga negativa. Observem, eu tenho um elemento querendo doar um elétron e um elemento querendo ganhar um elétron. Isso traz a mim a ideia dessa interação entre eles. Alguém querendo doar com alguém querendo receber, interagem entre si, formando, portanto, uma ligação iônica. Vamos então fazer aqui a ligação entre eles. Eu tenho o sódio e o flúor. Vamos representar os elétrons constituintes da última camada deles através de uma bolinha. Então, aqui o sódio com uma bolinha, porque só tem um elétron, e o flúor, portanto, vai ter 7 bolinhas, representando, então, os seus 7 elétrons. Neste caso, o nosso elétron, que está sobrando aqui no sódio, vai ser transferido de forma definitiva para o flúor. Porque é isso que acontece na reação, né? No processo de ligação iônica, ocorre a transferência de elétrons, sempre do cátion em direção ao ânion, sempre do positivo em direção ao negativo.
Esse formato bem aqui, a gente chama de fórmula de Lewis. Fórmula de Lewis. Ou então, a fórmula eletrônica. Por que fórmula eletrônica, Daisy? Porque aparecem os elétrons. Bem simples e fácil. Podemos, então, também montar a fórmula molecular, a fórmula estrutural, que a gente vai ver daqui a pouco em ligação covalente. Então, tudo entendido a partir daqui. Relembrando, iônica ocorre entre íons, transferência definitiva de elétrons, ocorre entre cátions e ânions, onde o cátion vai doar elétrons para o ânion, e a partir disso eu vou ter uma interação para adquirir, né, para garantir a estabilidade eletrônica entre os elementos envolvidos nesse tipo de ligação, que é a ligação iônica. É importante salientar também que na ligação iônica nós temos algumas condições que os compostos iônicos têm em comum. Por exemplo, eles têm elevado ponto de fusão e ebulição, eles apresentam, né, em estado aquoso ou quando em estado fundido, né, quando eles saem dali do sólido para o líquido, eles têm uma transferência de elétrons bem aparente e com que faz com que esses elétrons fiquem livres tanto em solução aquosa quanto no estado fundido, fazendo com que haja a condução de corrente elétrica. Porém, no estado sólido, que é o estado padrão deles, né, a 25 graus, que é a temperatura ambiente, eles não conduzem corrente elétrica, porque os seus elétrons, os seus íons, eles estão ali no retículo cristalino aprisionados, fazendo com que não haja essa condução de corrente. Porém, em solução aquosa e quando fundidos, eles conseguem conduzir corrente. Então, tem alto ponto de fusão e ebulição, na temperatura ambiente são sólidos, porém, quando em solução aquosa ou quando fundidos, conseguem fazer a condução de corrente elétrica. Então, é importante lembrar esses detalhes aí acerca da ligação iônica. Vamos lá agora, meus queridos, para a ligação covalente. Vamos lá falar da ligação covalente? Olha o nome, ligação covalente. É uma ligação que já não é mais definitiva, já não passa o elétron de um para o outro. Já é uma ligação com compartilhamento de elétrons, tá? Então, covalente já não é uma ligação entre íons, é uma ligação onde ocorre o compartilhamento de elétrons. Sabe aquela história? Não é de um nem é do outro, é dos dois ao mesmo tempo. Então, lá na ligação iônica, ela ocorria entre metais e não metais. Você observou lá que nós fizemos do sódio, que é um metal alcalino, do grupo 1, e nós fizemos de um não metal, de um ametal, que é o flúor, que é lá do grupo 17. Então, eu tinha a ligação entre metal e não metal, ou ainda metal e hidrogênio. Na covalente, a minha ligação de compartilhamento de elétrons é entre elementos que querem a mesma coisa, que no caso são os não metais. Ambos querem adquirir estabilidade, né, através do recebimento de elétrons ou pares eletrônicos, né, pares de elétrons que eles precisam para se estabilizar eletronicamente. Então, como os dois querem a mesma coisa, o que eles podem fazer? Compartilhar os seus elétrons. Não precisa ter essa doação definitiva de elétrons. Então, o compartilhamento de elétrons ocorre entre ametais ou ainda entre ametal e hidrogênio. Vamos fazer aqui, né, um exemplo? Vamos lá pensar no oxigênio, gás oxigênio, tá? Então, eu tenho o oxigênio, que tem número de elétrons 8, portanto, vou fazer a distribuição eletrônica para saber qual o grupo que ele pertence na tabela periódica. Então, S2, 2S2, 2P, 4. Somando, né, os expoentes aí do S, do P, eu tenho os 4 elétrons. Os 4, né, no último, somando com os 2, eu tenho os 6 elétrons aqui na última camada. Então, ele é um calcogênio, grupo 16 da tabela periódica. Então, se eu for fazer aquele exemplo utilizando lá as bolinhas, eu vou ter 6 elétrons em cada um deles.
Lembra que para adquirir estabilidade de acordo com a regra do octeto, lembra bem, octeto, oct, ele precisa ter 8 elétrons na sua última camada, na sua camada de valência. Então, o oxigênio, cada oxigênio tem 6. Imagina, o oxigênio da direita tem 6, o oxigênio da esquerda tem 6. Se um der 2 para o outro alcançar o octeto completo, né? Um fizer essa doação de 2, o outro vai ficar com 4, então ele vai ter menos ainda, ele já não tinha completo, então ele vai ter menos ainda, ele não pode doar definitivamente esses elétrons. Então o que eles podem fazer? Juntar o útil ao agradável. Eles podem compartilhar os seus elétrons, fazendo com que ambos fiquem com 8, porque um já tinha 6, com mais 2 que ele vai compartilhar com o outro, 8. E a mesma coisa para o subsequente. Então, nesse momento, eles fazem um compartilhamento de elétrons. O que tem de diferente, Deise, da ligação covalente para a ligação iônica? Em relação à questão das suas propriedades. Eles são isolantes, eles não conduzem calor, eletricidade, né? Eles são isolantes. Eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos em solução aquosa, eles já têm um ponto de ebulição e fusão mais baixos, então eles já têm aí umas diferenças em relação aos compostos, né, que realizam ligações químicas do tipo iônica, tá bom? O último tipo é ligação metálica, muito tranquilo, ligação metálica ocorre na superfície do metal com o mar de elétrons, então essa superfície ela já faz com que esse mar de elétrons conduza a corrente elétrica, tá bom? Então, eu tenho aí uma ligação que ocorre somente com metais. Assim como a covalente acontece com ametais, as metálicas acontecem com metais, tá bom? Vamos então resolver os nossos itens. Olha só. O primeiro item, a gente tem que ler todos para achar a alternativa correta. Ele fala que o leite materno é um alimento rico em substâncias orgânicas, tais como proteínas, enfim. E aí ele vai falando lá que esses compostos orgânicos têm como característica principal as ligações covalentes em suas moléculas, enquanto o mineral fosfato de cálcio, ele tem a ligação iônica. Então, assinale a alternativa aqui representa os conceitos de ligação covalente e iônica, respectivamente, ou seja, nesta ordem. Ele diz, a ligação covalente só ocorre em compostos orgânicos? Não, em compostos inorgânicos também. A ligação covalente se faz por transferência de elétrons? Não, isso aqui acontece na ligação iônica. A ligação covalente se faz por atração de cargas entre átomos e a ligação iônica por separação de cargas? Pelo contrário, eles se atraem ionicamente, né? Então, errado. A ligação covalente se faz por união de átomos em moléculas e a iônica por união de átomos em complexos químicos? Também não. Então, a letra E, que é a correta, diz assim: a ligação covalente se faz pelo compartilhamento de elétrons e a ligação iônica pela transferência. Perfeito, muito bem. Vamos então para a questão de número 2, né? O item 2. São propriedades e características dos compostos iônicos. Lembra que eu falei para você sobre as propriedades e características dos compostos iônicos e compostos covalentes. Retículo cristalino no composto iônico, elevada dureza, ponto de fusão e ebulição elevado. Muito bem, é isso mesmo. Por que a D não está certa, Deise? Boa condutividade térmica e elétrica? Ok, mas ele diz que é no estado sólido e, pelo contrário, ele não é condutor no estado sólido, apenas no estado aquoso ou quando fundido, quando passou pela fusão. Vamos então ao item 3. Vamos então aqui ao item 3. Ele quer que você monte o composto químico, né? Pode ser iônico, pode ser covalente. Vamos avaliar o que este item fala pra gente. Considere o elemento químico A com 20 prótons, então ele dá o elemento químico A com 20 prótons, portanto o número atômico dele é 20. Que se liga eletronicamente, né? Ele se liga ao elemento B com número atômico 17. E aí ele quer saber qual a fórmula química do composto formado, então ele quer a fórmula química e o tipo de ligação. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a distribuição eletrônica. Vamos lá. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, então já está dando 18, 4s2, opa, 4s2,
Terminou com 2, portanto, ele vai ter 2 elétrons positivos, porque eu só tenho 2 na camada de valência. Vamos lá agora fazer para o B17. 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Opa! 7 elétrons. Então, ele precisa de 1 para alcançar o octeto completo. Então, ele vai ter uma carga negativa. O que eu vou fazer, então, para montar o meu composto? Pego lá o A 2+, somando com o B menos, e faço a inversão dessas cargas. Ó, o 2 vem para cá, das quantidades, na verdade, a carga fica, né? E o 1 vem para cá. Então, a minha fórmula é AB2 e eu realizei ligação com elétrons, então cátion e ânion, portanto, é uma ligação do tipo iônica. Então, AB2 iônica tá lá na minha letra B de bola. Tudo bem? Vamos então ao quarto. O quarto me mostra uma tabela de propriedades físicas, falando da condutividade elétrica, de acordo com a temperatura, para que eu possa avaliar se os compostos citados aí das amostras A, B, C e D, eles são classificados de que forma? Se é um composto iônico, se é um metal, se é uma substância molecular. Lembrando que substância molecular é aquele que realiza ligação covalente, metal, aquele que realiza ligação metálica, beleza. Deise, como é que eu vou saber? Observa a condutividade elétrica dele, a 25 graus e a 1000 graus. Lembra que a substância metálica, ela sempre vai ser condutora, independentemente do seu ponto de fusão e ebulição. Então, tu já mata aí a charada da amostra C, né? Da substância C. Porque a substância C, ele diz aqui pra gente que ela é condutora em qualquer temperatura. Né? No caso, nas duas temperaturas que foram trabalhadas. Então, já sabe que é um composto metálico. Então, o meu terceiro aqui, ele precisa ter metálico. Então, a A já não pode ser, porque ele diz que é substância molecular. A B, ele diz que é um composto iônico, né? A C, opa, falou que é metal, então stand-by, guarda aí essa informação. A D, ele fala que é um composto iônico, então não pode. E a E é metal. Opa, já facilitou minha vida, na é verdade? Porque ele falou para mim que ele é metal aí nessas letras. Então vamos lá agora, voltar aqui e avaliar os demais. Observa que ele diz que a substância A, ele é isolante a 25 graus e é condutor a 1000 graus. 25 graus na substância A é abaixo desse ponto de fusão. Portanto, ele está dizendo que a amostra A 25 graus é uma amostra que está no estado sólido. E a substância, mesmo a substância A 1000 graus é condutora, ou seja, ela já está aqui, ó, olha lá, no seu estado líquido, né? Porque ela está entre a fusão e a ebulição. Isso vai dizer para mim, então, que eu tenho aí, obviamente, né, um composto iônico. Composto iônico. Aí ele me diz que então, aqui o A é iônico, vou anotar aqui para vocês, é um composto iônico. E o C, eu já sei que é um composto metálico, que é um metal. Vamos ver se a gente já consegue logo matar essa charada aí? Lembra que eu não podia ser a letra A, lembra que não podia ser a letra B, e lembra também que não poderia ser a letra D de dado. Eu só estava entre a letra C e a letra E. A letra C e E, ambas começam com iônico, né? É substância molecular na B, então eu já anoto aqui que é molecular, porque é a minha única opção. Metal, metal também. Então, eu vou ter que definir se a D é metálica ou composto iônico. Então, vamos olhar a D, né? A D, eu tenho, ele diz, né, que a 25 graus é isolante a 25 graus, e também é isolante a 1000 graus. Observa que o ponto de fusão da substância D é 1248 graus Celsius, ou seja, tudo que estiver abaixo disso é sólida. E a substância, né, o composto iônico, no estado sólido, ele não é bom condutor, né, térmico nem elétrico.
Portanto, esse aqui também é um composto iônico. Então, a gente já mata a nossa charada e a nossa letra aí, que a gente vai marcar, é a letra E. Vamos então, meus queridos, ao nosso último item. Ele, aqui no último item, ele coloca assim: partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação. Ele vai contando tudo lá, ele coloca uma reação química genérica, né? E ele diz assim: a fixação de moléculas de vapor d'água pelos núcleos de condensação ocorre por vapor de água, gente. Então, ele quer o quê? Ele quer que você verifique, né? Qual é a fórmula da água, né? O que é a água? H2O. Lembra que a água, eu tenho um ametal, que é o oxigênio, né? Deixa eu só colocar de outra cor aqui para facilitar para vocês. Ametal. E esse ametal está ligado a quem? A hidrogênio. Isso é uma característica das ligações do tipo covalente. Então, você tem aí rapidamente a resposta para o item, né? Para o último item aqui da nossa aula de hoje, que é o item 5. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar a nossa aula de hoje. Nós nos encontramos nas próximas aulas. Tchau, tchau!